Seja bem-vindo mais uma vez ao Usanças, este espaço que foi criado a pensar em si, a pensar em nós, na nossa terra e em todas aquelas pessoas e situações que contribuem para o nosso bem-estar. Digo isto porque cada vez mais há gente nova no nosso pedaço, como se costuma dizer, e gente muito interessante que traz novos projetos, novas maneiras de ver o mundo, novas maneiras de pensar, que é disso que a gente precisa. E hoje não é exceção. Temos um brasileiro no estúdio que vai falar da sua longa viagem pela vida e que dá pelo nome de Fábio Meireles. O Fábio já viveu em vários países e nos últimos anos passou umas largas temporadas em várias vilas e cidades do nosso país. Portanto, já conseguiu auscultar um pouco as nossas tendências, a nossa maneira de viver e, curiosamente, depois disso tudo, chega à conclusão de que é bom viver em Portugal. Autor de um livro que se chama A Jornada, Histórias e Reflexões de uma Viagem Sem Volta. Aí conta-nos todas essas aventuras, possivelmente, ainda não li o livro, mas segundo me parece é isso que acontece, mas nada melhor do que passar-lhe a palavra e saber realmente como tudo isto se processou. É isso. Sávio Meireles, que a gente às vezes engana-se e chama-lhe Fábio. Seja bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui, é um prazer sempre saber de coisas novas, de novas ideias e de como as pessoas se movimentam num espaço diferente que tem uma vantagem, é a língua. Esse problema à partida está resolvido. Portanto, temos todos os condimentos para uma estadia feliz, digamos assim. Seja bem-vindo. Muito obrigado, professora Laurinda. É um prazer estar aqui convosco e estou aberto aqui a partilhar um bocadinho da minha história e tentar deixar aqui um pequeno contributo. Mas não sei se será pequeno, depende, não é? Mas quem viaja vive mais, concorda? Eu concordo porque quando viajamos nos retiramos da nossa zona de conforto, do nosso ambiente comum e isso nos faz enxergar a nossa vida por outros ângulos. Então ficamos ali um bocadinho mais multidimensionais com relação à vida e isso nos traz muitos aprendizados, então concordo, claro. Sim. Os horizontes abrem-se, as perspectivas são outras. Recorda-se qual foi a primeira sensação quando chegou a Portugal? Já não digo a Viana, mas a Portugal. Qual foi a sua primeira sensação? O que é que esperava? O que é que encontrou? Que decepções sofreu? E que alegrias também. Sim, lembro sim. Na verdade, a minha conexão com Portugal vem de muito antes, porque já tinha passado por aqui antes viajando, antes de vir morar, mas de maneira muito rápida. Quando vivi na Austrália, tive uma namorada portuguesa por 1 ano e meio e também vivi numa freguesia muito próxima de uma freguesia portuguesa em Sydney, na Austrália. Então, quando eu cheguei cá a Portugal, cheguei com a sensação de que já me sentia quase que em casa, não teve tanto choque cultural por conta dessas experiências passadas, mas cheguei aqui para virar um capítulo da minha vida com a página em branco para recomeçar. Morei muito tempo na Austrália e estava ficando um pouco difícil visitar a família com frequência por conta da distância. Claro. E decidi me mudar para Portugal, trocando aí 36 horas de voo por apenas 7, Lisboa-Fortaleza. Então a sensação foi de vida nova, página em branco, a liberdade para construir esse novo capítulo, obviamente muito entusiasmado para conhecer o país inteiro, para provar das vossas comidas e dos vossos vinhos, e a sensação era de muito entusiasmo. Ótimo. E qual foi o primeiro sítio que visitou? Eu aterrei em Lisboa. Claro. E fui para tinha reservado um hotel. Foi ali em janeiro de 2022, então pós-pandemia, estava tudo um pouco incerto ainda. Bastante. E eu pensei, vou reservar um hotel por 1 mês e durante esse mês eu vejo o que é que eu faço. Então sim, foi Lisboa e foi dali que eu comecei a viajar pelo país, mas tendo como base Lisboa. Gostou da cidade? Olha, eu gostei, eu gosto muito de pensar que eu sou uma pessoa adaptável. Então eu não... Isso é essencial, não é? Isso em qualquer situação. Isso é muito bom.
Então eu não dedico muita energia a ficar procurando defeitos nas cidades e nos lugares, mas sim encontrar aquilo que vai me acrescentar algo, que eu vou aprender algo. Então eu tanto gosto de cidades pequenas, mais nas zonas rurais, como também gosto de cidades grandes, porque eu consigo ver a beleza nas duas. Então sim, gostei muito de Lisboa e gosto muito até hoje. Depois subiu, desceu, veio até ao Porto. Por que Viana? Como é que veio cá parar? Como é que eu vim cá parar? Eu sou muito entusiasta de iniciativas fora da caixa, iniciativas diferentes. Então, quando eu estava na Austrália ainda, pesquisando sobre Portugal, eu cheguei a esse sítio chamado Quinta da Quinhas. Muito bem. Da nossa amiga Patrícia Lavandeiro, já agora, Da Patrícia Lavandeiro, uma pessoa 5 estrelas. É, sim senhor, subscrevo. Então, quando eu cheguei cá, eu pensei, vou lá conhecer. E mandei uma mensagem no Instagram para ela, reservei ali umas 2 noites. E saí de Lisboa e fui lá conhecer. E esse foi o meu primeiro contato com Viana. E de lá para cá, eu acho que no intervalo de 2 anos e meio, que é esse tempo que eu estou cá em Portugal, já devo ter ido a Quinta da Quinhas umas 10 ou 12 vezes. E continua, não é? Sim. E continua. Nesse momento estou hospedado lá. Exatamente, pois que vem de lá, exatamente. Quanto ao seu livro, foi registando durante as viagens as suas impressões ou depois um dia resolveu e pensou, tenho de pôr isto no papel? Foi exatamente isso. Foi? Sim, acertaste. Sim, eu ia viajar. Eu gosto muito de ver a escrita como um ato de reflexão, de introspecção, de autoconhecimento, de filtrar os nossos pensamentos e colocar no papel aquilo que realmente importa. Então, eu escrevia já há bastante tempo, sem nunca ter tido a intenção de publicar um livro. Claro. Até que um dia as pessoas começaram a perguntar se eu não ia publicar um livro, e aquela insistência começou a aumentar, e aquela ideia começou a fazer parte ali do meu imaginário. Então eu pensei, ok, eu já tenho muita coisa aqui, se calhar já dá a metade de um livro, eu me dedico um pouco mais e concluo esse trabalho e publico esse livro. Mas foi de maneira bem orgânica e bem casual, digamos assim. Só um bocadinho. Ok. Antes dessa viagem, isto foi um parágrafo que eu apontei aqui com o dedo, não sei o que vou ler. Ok. Antes dessa viagem acontecer, ainda na Austrália, comentava com alguns amigos que ficaria na Espanha por 2 meses. Alguns deles me olhavam com uma certa intriga e diziam, mas 2 meses é muito tempo para a Espanha. Você pode fazer a Europa toda com esse tempo. Aqui está, por acaso é curioso. Acha que nós passamos por tudo assim, pela rama, e por vezes não nos dedicamos de verdade àquilo que temos na nossa frente? Total. É o que isto quer dizer, este bocadinho. Há coisas engraçadas, por acaso, para ele, sem querer, sem pensar, e leva-nos a esse pensamento que nós não nos aprofundamos muito e depois, claro, lá vêm aquelas conclusões que a gente tira precipitadamente. O ser humano é um bocado assim, não é? Por influência do meio e das atitudes, tira logo conclusões, não se preocupa em estudar as pessoas. Sim, concordo. É da natureza humana nós querermos tomar conclusões muito rápidas, não é? E acabamos por nos tornar pessoas muito precipitadas. E essa mentalidade, ela se traduz muito bem nessa ansiedade que as pessoas têm de coletar carimbos no passaporte. De dizer, eu estive em 20 países da Europa, muito embora passou apenas 15 dias na Europa e teve que pular de galho em galho. Eu, particularmente, não sou muito fã dessa abordagem. Eu prefiro, como disse o parágrafo, ficar na Espanha por 2 meses e imergir na cultura, refinar o meu espanhol, conhecer as pessoas. Eu fiz peguei muita boleia na Espanha e também fiquei muito em casa de estranhos, por meio de uma aplicação chamada Couchsurfing, que você fica na casa de pessoas locais ali. Uhum. Então, eu acho que é bem por aí. Pois, isto de nós não emergirmos na cultura local, por vezes cria-nos algumas deficiências no pensamento, isto é, a ideia que fizemos de determinado local ou determinada gente pode não coincidir com a realidade, precisamente por este saltitar, chamamos-lhe assim, por falta de tempo, muitas vezes, e por falta de oportunidade. Pareceu-lhe que os espanhóis e os portugueses são muito diferentes?
Tem suas diferenças e tem suas semelhanças, sim. Ontem mesmo estava aqui em Vila Praia de Âncora a tomar uns copos com dois amigos espanhóis. Estávamos a rir, a dar gargalhadas. Eu acho que a cultura espanhola é um bocadinho mais parecida com a brasileira. E vocês portugueses são mais comedidos, mais compenetrados. Eu acho que discretos é uma palavra boa. Sim. E eu vejo isso como uma qualidade. A discrição, eu sou muito fã de pessoas que são discretas. Pois, mas os espanhóis têm uma coisa que nós não temos, acho eu, pelo menos, agora talvez não seja tanto assim, separam o trabalho da vida pessoal. E quando fecham a porta do emprego, fecharam mesmo. E continuam, mas começam um dia diferente. Nós conseguimos trazer para casa as preocupações do escritório, da escola, de tudo. Temos um bocadinho essa particularidade que por vezes não nos ajuda muito. Eles conseguem separar essas diferenças, cada coisa no seu lugar, e acabam por viver mais alegremente. Daí dizer que são mais parecidos com os brasileiros. Também concordo com isso. O Brasil é um exemplo de como não é necessário ter tudo para ser feliz. É isso? Olha, caracteriza o povo brasileiro essa frase? Eu acho que sim, embora eu acredito que existam muitos Brasis dentro do Brasil, né? São 27 estados. Eu venho de um estado chamado Ceará, que fica no nordeste do Brasil, é o ponto mais a capital Fortaleza é o ponto mais próximo entre Brasil e Europa. Por definição, entre Brasil e Portugal. E se formos para o centro do país, para o sul, sudeste do país, vamos encontrar culturas bem diferentes. Mas, em geral, eu acho que essa afirmação, sim, faz sentido. O brasileiro gosta muito de brincar, gosta muito de fazer festa, é um povo muito eufórico. E quando nós temos essas características, inevitavelmente nós conseguimos ali deixar os problemas de lado, né, para ser nem feliz. Que seja momentaneamente. Nem que seja momentaneamente. Eles não desaparecem, não. Claro está. Não. Mas não é preciso estarmos sempre a pensar neles. Exato. É uma maneira saudável de levar a vida. Se for em moderação. Que a vida nos leva a nós, não é? Muito bem. Este livro, então, relata acontecimentos, não é? Situações que o Fábio, que o Sávio, viveu entre 2008 e 2016 por vários sítios e provocou-lhe várias profundas mudanças na sua forma de ver o mundo, como já falámos. Tirou alguma, como é dizer isto, algum ensinamento no meio destas viagens todas, destes contactos com pessoas tão diferentes, que tenha modelado, de certa maneira, algumas situações da sua vida, que tenha modificado a forma como... É isso que diz aqui, mas hoje olha para os problemas, olha para as alegrias, para os sucessos, de uma outra forma? Olha, ou isso não se modificou muito? Eu acho que modificou muito, sim. Quando nós estamos em contato com outras culturas, aqueles pequenos choques culturais nos ensinam muito. E uma das coisas que eu tinha quando morava no Brasil era esse apego a um carro, um apego aos bens materiais, a transmitir uma imagem que fosse condizente com aquele grupo social que eu queria fazer parte e tudo. E quando você está no Sudeste Asiático, lá no Vietnã, na Indonésia, na Tailândia, caminhando pelo interior desses países e vendo um modo de vida muito simples e a alegria das pessoas, você começa a questionar algumas premissas que eles foram ensinadas anteriormente na sua cultura. Claro. E eu acho que, dentre tantas lições que eu venho coletando ao longo desses últimos anos, a principal é manter o desapego a certas coisas. E a tranquilidade, não ficarmos muito rígidos pensando no dinheiro o tempo todo, ou pensando em bens materiais, ou em como vamos impressionar a pessoa A, B ou C. Obviamente eu tenho muito a aprender ainda e tenho certeza que cometo muitos erros, mas se eu comparar o Sávio de hoje com o Sávio de 10 anos atrás, uma marca muito forte vai ser essa diferença entre uma pessoa que antes se preocupava em aparências, dinheiro e essas coisas, e hoje é uma pessoa muito mais tranquila. Isso acaba nos ajudando também com inteligência emocional, tranquilidade para resolver conflitos, para conversar com pessoas, para saber escutar,
sem estar a atropelar as pessoas o tempo inteiro, que é algo muito comum hoje em dia. Então, acho que a lição passa muito por isso. Exato. Aliás, para viver basta-nos uma mala, não é? Exato. Quem viaja não pode andar com tudo que lhe pertence atrás de si. É inconcebível, não é? É impossível. Portanto, esse desapego é necessário. Quando falamos em desapego, geralmente as pessoas pensam que é desligar completamente, cortar relações, etc. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver connosco mesmo. E é esse corte que o sábio teve de fazer para conseguir realmente andar 8 anos em constante viagem. Quanto mais não seja uma viagem interior, não é verdade? É assim, a analogia ela é muito boa, né? Nós carregamos muita bagagem conosco, tanto do ponto de vista físico, eu vejo pessoas viajando com 5, 6 malas, e obviamente isso não é saudável, não é conveniente, não é prático, né? Claro que não. Mas também essa analogia se aplica no nosso emocional. Há pessoas que carregam muita bagagem emocional, né, consigo Exatamente, é dessa mesmas. que também estamos a falar, não é? Exatamente, e isso não é muito interessante. Claro. E quando a gente muda, deve mudar mesmo, não é? Eu acho que sim, eu acho que tem que haver uma ruptura. Tem até uma analogia que eu gosto muito, que é de queimar as pontes. Você atravessar para o outro lado e queimar aquela ponte, Claro. para não ter como voltar, nem que você queira voltar. E eu acho que eu fiz isso algumas vezes na vida, dói muito, não Dói. é fácil. Dói, sim. Não é fácil queimar pontes, mas é muito necessário se quisermos crescer na vida. Exatamente. Não podemos ficar ligados a certas coisas, senão nunca mais, como diz o povo português, andamos para a frente. Para frente, claro, é isso. Senão nunca mais andamos para a frente, estamos sempre a voltar atrás, como referiu. A sua paixão vai muito mais longe, não é só por viagens. Eu descobri que gosta muito de café, ou não fosse brasileiro, os portugueses também gostam bastante. Gosta de vinho, livros e viagens. Ora bem, cá estão os condimentos necessários para atingir a felicidade, não é verdade? Olha, são As viagens, às amizades, os conhecimentos, o vinho, a seu tempo e com conta, peso e medida também moderação. faz bem. O café também sofre desse mal, mas tudo isto faz com que a nossa vida seja mais preenchida. E claro, os livros. Sem ler, nós não conseguimos admirar o mundo como convém. Quem lê sabe mais. Não é que saiba mais, mas pelo menos está talvez mais preparado para o que vem, não é? Porque nós estamos sempre a ser receptores. Sim. Somos emissores, mas eu acho que somos muito mais receptores, Sim. De certa maneira. Se nós captarmos isso tudo através da leitura, há gente que sabe tanto dos outros países sem nunca lá ter estado. Sim. E depois faz o seu filme, não é? Imagina a viagem. Eu acho isso extraordinário. E, curiosamente, conseguem caracterizar as pessoas e o próprio país com alguma facilidade, apesar de nunca terem lá estado. Não sei se já conheceu alguém assim. Já conheci pessoas que viajaram pelo mundo inteiro por meio dos livros. Exatamente. Que é extremamente válido se aquela pessoa não tiver tido condições de viajar. Claro. Eu acho que uma coisa complementa a outra. Quem lê muito e quem viaja muito ao mesmo tempo vai acabar adquirindo habilidades ali fantásticas. Isso é o ideal, não é? É o ideal, é. O ideal é fazer as duas coisas. Mas estas histórias e reflexões podem ser adquiridas pela internet. Não sei se estou a dizer bem. Estamos na Amazon com o e-book. Então qualquer Sim. pessoa pode ir na Amazon, digitar o nome do livro e pode ler diretamente também, não é? Sim, ou não? No próprio Kindle, ou baixá-lo em qualquer dispositivo. Mas também, se me contactarem pelo Instagram, Sávio Meireles, eu posso enviar o livro pelos correios, para a residência da pessoa cá em Portugal. Muito bem. Olha, eu vou-lhe dar a minha opinião, eu não conheço o livro. Ok. Vale também o que vale, não é? Claro. Esta é uma opinião de um cidadão comum, uma cidadã comum. A cor é apelativa, a própria figura. Como uma capa tão simples pode ser tão até intuitiva. E depois há outra coisa, eu ao abrir o seu livro tive uma outra intenção, agora vou-lhe dizer.
Queria ver o tamanho da letra. Ok. Outra particularidade que muitas vezes os autores não se preocupam, e acho extraordinário não ser um livro concentrado, percebe? Com letra miúda para caber muita informação. Não é isso que está aqui. Deve ter imensa informação, porque não é por ter muita escrita que ela falta. E depois é um livro que se leva para qualquer lado. Não é demasiado grosso, não é demasiado grande, também não é demasiado pequeno, e tem todas as condições para ser um livro a que se deita à mão muitas vezes, não é? Portanto, aconselho a leitura, eu vou tentar ler também, e saber mais um pouco de si, até porque é sempre bom conhecermos novas perspectivas, novas maneiras de pensar sobre a vida, sobre tudo. E, entretanto, vamos fazer aqui uma pausa para ouvir a música que o Sávio trouxe e vamos continuar a conversar daqui a pouco. Ok. Concorda? Perfeito. Até já. FM. Retomando aqui a nossa conversa com o nosso convidado, Sávio Meireles, se ainda agora chegou à nossa companhia, é um homem do mundo, é um brasileiro que se radicou em Portugal, neste momento está na zona de Viana, o que nos deixa bastante contentes por sermos o sítio preferido. Sente-se bem, o que é ótimo, está a gostar de cá estar e é sempre bem-vindo, com certeza. Para além disso, queria ressalvar aqui uma situação que eu há 15 dias foquei e que disse que a VPC, que é uma galeria de arte que vai abrir em Viana do Castelo, abriria no dia 1 de dezembro. Acontece que, por motivos alheios à organização, não vai ser possível e temos mais 8 dias para lá chegar. Portanto, 7 de dezembro será a abertura oficial desta galeria, que bem falta faz para juntar às outras que já temos. E continua na mesma hora, no mesmo horário, com os mesmos convidados, de que daremos também alguma relação nos tempos mais próximos. Portanto, 7 de dezembro, a inauguração da VPC. Continuamos aqui então com a nossa interessantíssima conversa com o nosso convidado e agora chegou a hora de saber o que é que ele está a fazer em Portugal, e ainda não falámos sobre isso. Sim. Portanto, ficou agora para a segunda parte, e sei que nestes dias terá umas ações aí já programadas e queremos saber o que é que podemos contar em Viana com a sua presença. Claro, eu sou consultor de storytelling e comunicação estratégica para pessoas e para Empresários? Para empresários, para empreendedores, pequenas e médias empresas, startups também. E aqui em Viana, especificamente, eu estou dando 2 workshops. Um foi sábado, de 3 horas, e o outro vai ser hoje à noite, também de 3 horas, que é storytelling e comunicação para empreendedores. Nós temos muitos empreendedores aqui, fantásticos, na zona de Viana e de Vila Praia de Âncora, entre eles artistas, donos de espaços de cowork, consultores, pessoas que trabalham com esportes, pessoas que trabalham com atividades turísticas, etc. Temos um grupo muito bom, de 10 pessoas no sábado, e o meu trabalho passa muito por isso, passa muito por capturar a essência dessas pessoas, o valor que elas trazem ao mundo e ajudá-las a comunicar esse valor de uma maneira que conecte com o público ideal dessas pessoas. Nós vivemos costumo chamar de uma pandemia de falta de clareza no mundo. E a falta de clareza na comunicação gera uma série de coisas não muito boas, como, por exemplo, conflitos, como, por exemplo, falta de entendimento, um líder que comunica uma visão de forma diluída ou de forma não muito assertiva, isso não vai fazer com que as pessoas queiram abraçar aquela visão, né? Isso não é bom. Então, meu trabalho vem muito por aí, vem muito aplicar a minha escutativa, aplicar a minha capacidade de fazer perguntas para absorver aquele valor que essas pessoas trazem e ajudá-las a colocar num framework, numa estrutura, para comunicar aquilo com muito mais clareza e com muito mais impacto. Ou seja, pretende com as suas ações uma certa objetividade no que as pessoas fazem, na maneira como elas comunicam essa ação delas, não é? Quanto mais clareza, melhor, não é? Total. É claro.
A questão da liderança em Portugal parece-lhe que ainda tem de dar muitos passos, que ainda nos focamos em princípios que se calhar não vão dar o melhor resultado. O que é que pensa disso? Olha, essa é uma excelente pergunta, Laurinda. A liderança, esse tema liderança, está fortemente conectado com o tema comunicação, né? Um líder que comunica de cima para baixo, verticalmente, e que não escuta, naturalmente vai se tornar um líder. Não é um líder. Exato, não é um líder. Então existe ali um conceito chamado comando e controle, que é muito a característica desse tipo de líder, entre aspas. Por outro lado, líderes que conseguem comunicar para conectar com as pessoas, que conseguem escutar, que conseguem considerar outros pontos de vista, obviamente eles vão conectar de uma maneira emocional muito mais forte com as suas equipas. E aquilo gera resultados tangíveis. Já há imensas pesquisas e comprovações disso. Então, ser um líder mais humanizado e com uma comunicação mais clara, uma escutativa muito mais humanizada, isso dá resultado, né? E alguns líderes, não só em Portugal, como em várias partes do mundo, ainda estão vivendo na década de 90, não acordaram para isso ainda. Exato. A sociedade transformou-se imenso, não é? E um líder mais do que ninguém, o verdadeiro líder tem de acompanhar o desenvolvimento do humano em todas as suas áreas. Não quero dizer que ele seja um especialista em tudo, não é? Mas, pelo menos, tentar atualizar a sua forma de estar perante o grupo, digamos assim. Tem muitos empresários nas suas sessões profissionais? Sim, eu presto serviço para muitas incubadoras e aceleradoras de empresas cá em Portugal. Então, geralmente, essas instituições me contratam para trabalhar com os seus empreendedores. Então, a depender da zona do país, vamos ter mais, por exemplo, em Famalicão temos muitas pessoas das indústrias, né? Claro, lá bastante. Exatamente, em Amarante também. Lá para Lisboa temos indústrias criativas. Gosto muito de trabalhar com empreendedores que trabalham com impacto social. Até porque é muito mais prazeroso, né, trabalhar uma mensagem Sim. de impacto social. Claro. Então tem de tudo um pouco, mas são empreendedores, pessoas que estão a fazer algo que querem comunicar de uma maneira mais impactante e mais clara. Posso lhe perguntar por onde é que começa quando expõe as suas ideias? Sim, é uma excelente pergunta. Eu gosto muito de encontrar com as pessoas onde elas estão. Então, todo trabalho meu, seja uma pequena palestra, como foi o caso agora semana passada lá na Marinha Grande, perto de Leiria. Sim, sim. Seja nas minhas mentorias e seja nos workshops, que é o que vai acontecer hoje à noite lá na Quinta da Quinhas. Eu sempre começo por trazer perguntas. E com essas perguntas, o meu objetivo é escutar os pontos de vista das pessoas. E assim eu posso ajustar a minha atividade para encontrar no nível de conhecimento e de mindset que eles estão, e dali tentar construir algo para cima. Construir algo para melhor. Então, todo trabalho começa com muitas perguntas e muita escutativa. E quando faz as perguntas, não nota que as pessoas ficam um bocado naquela de como é que vou responder a isto? Não era bem isto que eu queria era respostas, não era perguntas. Nota isso? Às vezes sim, no entanto, quando nós criamos um ambiente de segurança psicológica, as pessoas naturalmente começam a se soltar. E eu vi isso agora no sábado, lá no Quinta da Quinhas, um grupo de 10 pessoas, em que naturalmente umas são mais extrovertidas, outras são mais introvertidas, mas quando algumas começam a se soltar e a responder e trazer os seus pontos de vista, naturalmente outras vão querer fazer o mesmo. É claro. Sim, então essa é a técnica, não é? Tem muito a ver com criar um ambiente de segurança psicológica. Pois, a pessoa tem de se sentir bem para conseguir falar, não é? Senão não fala. Exatamente. Muito bem, e acredito que com o sábio seja fácil isso acontecer. Espero eu. Nota-se. Estas suas paixões também podemos enquadrar aqui a comunicação com os outros, não é? Este lidar com diferentes povos, diferentes maneiras de pensar, também gosta disso. Isso foi uma atração na sua vida, logicamente. Senão não teria dado este salto, não é verdade? Sim. Eu
Para trazer aqui um bocadinho da minha história pessoal, eu cresci em Fortaleza, no Ceará, lá no Brasil, num bairro periférico, num bairro muito simples, para não dizer pobre, e fui uma criança introvertida. E sou filho único. Então, Observador. então eu passei anos e anos da minha infância apenas observando os outros. E sempre que eu ia falar, alguém falava por cima de mim. Geralmente uma pessoa mais dominante, um extrovertido, falava por cima. Aquilo vai criando pequenos traumas dentro de nós. Na minha adolescência comecei a me soltar um bocadinho, mas mesmo assim ainda era muito tímido. Não gostava de levantar a mão para fazer perguntas ao professor, não gostava de ir à frente na sala para apresentar trabalhos, sempre tentava evitar esses momentos. Me tornei ali um jovem adulto, me soltei um bocadinho mais, mas mesmo assim continuava introvertido. E quando mudei para a Austrália, esse problema ele se agravou, porque eu não falava inglês quando eu fui para a Austrália. E eu saí de uma realidade onde eu era um pequeno empresário no Brasil, eu tinha uma pequena agência de viagens, ou seja, tinha um certo status dentro da minha sociedade, do meu grupo, e fui trabalhar na construção civil na Austrália, numa equipe de demolição, fazendo um trabalho que eu nunca tinha feito, onde o esforço físico e mental era exaustivo e onde eu não conversava com ninguém porque eu não falava inglês. Então ali mais uma vez esse problema da comunicação foi agravado e eu tive que resolver esse problema para mim, para que eu conseguisse sobreviver naquela selva de pedras que era a Austrália naquele momento. Eu tinha pouco dinheiro, não tinha contatos nem amigos e não falava inglês. Complicado. Então eu resolvi esse problema para mim. Obviamente não vou entrar em detalhes porque seria uma história muito longa, Claro. mas hoje eu ajudo as pessoas a resolverem também esse problema para elas. Pois, porque ser um estrangeiro num sítio qualquer, só por si, ainda para mais nos dias de hoje, já é uma situação que não é fácil, de fácil resolução à partida. E depois, com essas condições, sem saber a língua e sem ter ninguém para ajudar, pelo menos psicologicamente, não é? Devia ter sido complicado, mas isso também fez com que fizesse outras observações Estão aí. e criasse outras opiniões acerca de certas situações na vida, logicamente. Destes países todos, esqueça Portugal agora, e o Brasil, que senão, isso aí dir-me-ia se calhar de outra forma. Qual era o país que se mudava já se tivesse de sair daqui? Uau! Eu vou falar o que eu falei antes. Eu gosto muito de me adaptar, então gosto muito de conhecer coisas novas. Eu não busco viver no melhor país do mundo e não busco as situações mais agradáveis do mundo, porque isso não nos ajuda a crescer. Claro. Então, se calhar eu escolheria um país novo para ver. Nenhum destes. A Itália, por exemplo. Olha, gosto da ideia. Estive de passagem, gostei muito e não seria uma má ideia me mudar para a Itália e ver um tempo lá. E os brasileiros têm uma ligação imensa com a Itália, não é? Sim. Com a cultura italiana. Fica bem em casa mais uma vez, pois. Sim, sim. Principalmente os brasileiros do Sudeste, ali da região de São Paulo, Sim. Né, onde teve a maior imigração italiana. Claro. É engraçado. Nós sabemos isso porque as telenovelas marcaram a nossa juventude, não é? Aquelas telenovelas, as ditas clássicas, que foram muitíssimo boas, e nos trouxeram, acima de tudo, uma grande revelação sobre o povo brasileiro, até essa particularidade de receberem outros, de estarem abertos a outras culturas. As telenovelas, as primeiras, foram realmente um dossiê a favor do Brasil. Nós apaixonámos-nos pelo Brasil naquela altura, porque nos era trazido de várias formas, o antigamente, o mais atual, as paixões, os amores impossíveis, os amores possíveis, etc. E isso fez com que nós criássemos uma certa crítica positiva. A crítica deve ser sempre positiva, embora estejamos às vezes em desacordo, e fez-nos criar realmente uma visão sobre o Brasil um pouco diferente. Lá está, não estivemos lá, mas pelo menos conhecemos alguns dos factos que moldam o povo brasileiro. Esta Quinta da Quinhas fomenta estas situações de reflexão, de formação até, estes workshops. E o próximo onde será? O próximo trabalho, olha, eu tenho muitas coisas agendadas de agora até
dezembro e janeiro. Trabalho muito com clientes em Amarante. É tão bonito o Amarante. Muito não é? bonito, adoro Amarante. Muito calmo, assim, tudo muito sossegadito, não é? Exatamente. É uma Faz cidade bem, faz linda, bem. um ambiente lá é Sim. precioso. Trabalho muito com Vila Real, Também. Porto, Vila Nova de Gaia, Lisboa. Vou começar a ir com mais frequência agora para a Marinha Grande, após uma parceria fechada com eles. Fundão, tenho ido ao Fundão com certa Fundão. frequência, gosto muito das pessoas de lá. E, então, tenho bastante trabalho aí para os próximos meses. Ainda bem, olha, antes isso, não é? Sim. Mas já vi que anda em zonas completamente distintas, não é? Sim. Umas com muito movimento, Gaia tem bastante movimento, o Sim. Porto nem se fala, e depois passa para o Fundão, que é a calmaria. Sim. É muito interessante o Fundão, pela maneira como as pessoas ainda mantêm certas características, como em algumas zonas do nosso país, felizmente. As pessoas não se desligaram de tudo e é uma maneira interessante de conhecer este pedacinho de terra que ao fim e ao cabo está aqui numa ponta, mas que nem por isso deixou de ser apelativo para a visita turística e para outros povos nos visitarem e se radicarem cá, que isso é interessantíssimo, embora haja outros conceitos sobre esse princípio, mas eu acho que estarmos abertos a receber é uma coisa fantástica. Claro que não é abrir as portas e pronto, não é isso que eu estou a dizer. Sim. Não é de qualquer maneira, pronto. Porque as pessoas quando se mudam também têm de ter condições. Sim. Isso é importantíssimo, não é? Com certeza. E o Sábio, com certeza, quando veio para cá, também já vinha com alguma orientação onde iria, a que porta iria bater. Sim, e bateu à porta certa, claro. Sim, na altura, quando eu tomei a decisão de mudar-me para um ponto no mundo que eu ficasse mais perto de casa, eu pensei, obviamente, em Portugal pela localização geográfica do país. E realmente foi uma troca de 36 horas de voo, que era o caminho que eu fazia da Austrália para casa, claro, por apenas 7. Lisboa, Fortaleza, sim, vários sim. voos diretos, semanais, etc. E aí eu liguei para um amigo chamado Gilberto, um advogado espanhol, um amigo meu, e pedi-lhe uma recomendação de uma advogada de imigração cá em Portugal. Ele me recomendou uma advogada portuguesa e desde então ela cuidou de tudo para mim. Quando eu cheguei cá já estava os papéis todos cuidados, ela foi minha procuradora também, então não precisei pegar fila. Até hoje nunca peguei uma fila em Portugal, o que é bom. Então não é ótimo. Então sim, bati na porta certa e falei com as pessoas certas. Isso é uma vantagem logo à partida, não é? Porque, lá está, veja como foi na Austrália e é um Sim. bocadinho mais difícil. Diferente, completamente diferente. Quando a pessoa não conhece a língua, não conhece ninguém, não está nas melhores condições financeiras, por vezes, e quando se é jovem muito mais depressa, não é? Sim. E depois também há a afirmação pessoal, não é? Sim. Quando somos jovens nós temos de mostrar que não precisamos tanto que nos apoiem, não é? Exatamente. Em relação à camada jovem, tem alguma coisa para lhes dizer? Nesse sentido? A camada jovem... Baseado na sua experiência, claro. Sim. É interessante. Hoje em dia o mundo está a mudar numa velocidade brutal, como nós sabemos. E eu vejo que cada vez mais tem duas características que vão predominar daqui para frente. A primeira delas, já falamos aqui hoje, a capacidade de adaptação. E a segunda, que tem muito a ver com a primeira, resiliência. Se pudesse mandar uma mensagem para qualquer jovem que esteja nos escutar, a mensagem é de que dedique um bocadinho de atenção a essas duas coisas. A capacidade de se adaptarem a novos momentos, novos contextos, novos desafios, e a resiliência para persistir um pouco mais nos vossos projetos e sonhos e trabalhos e não desistir na primeira dificuldade. Isso é fundamental. O desânimo leva ao insucesso, não é? A derrota é terrível. Nós sabemos que nem sempre essas possibilidades estão postas de lado, até porque a vida está sempre em constante mutação, quer queiramos, quer não. O que é hoje possível e verdade, amanhã pode não ser. Total. Portanto, as portas estão realmente abertas ao desenvolvimento
que é isso que se pretende, mas por vezes não é tão fácil chegar aos sítios onde se quer com estalar de dedos, não pode ser, há trabalho pelo meio, não é? Sim. E dá-me a sensação que a camada jovem tem de se capacitar que em tudo o que fazemos é preciso investir. Investir a nossa vontade, essa tal resiliência e a adaptação ao meio, tudo isso é muito importante, até em perspectivas de futuro, não é? Sim, com certeza. Eu acho que todos nós devemos estar constantemente adquirindo novos conhecimentos, porque o mundo muda muito rapidamente, como acabaste de dizer, e nos testando em ambientes nos quais, se calhar, não estamos muito familiarizados. Ou seja, se a empresa sugerir uma transferência para uma cidade do interior, por que não? Claro. Nos testar lá. Ou para o exterior, ou uma promoção que vai lhe gerar um certo desafio, etc. Eu acho que nós devemos estar sempre em constante evolução enquanto seres humanos, enquanto profissionais, e não evitando esses momentos só porque não são extremamente agradáveis para nós. Porque isso faz crescer, é Exato. isso que se pretende, não é? Exato. Muito bem, a nossa conversa é muito interessante, mas vai chegar ao fim. Tudo tem um fim. É verdade, como tudo na vida, não é? Eu volto a relembrar a jornada para ser lida, quem sabe até pela camada mais jovem, que tem a ideia de dar uma volta, entre aspas, pelo mundo, e este pode ser um manual de ajuda até para novas situações, porque há sempre novas situações, há sempre coisas em que a pessoa também não deve saber muito bem como é que há de lidar, não é? E do que falamos aqui é de sucesso, de procurar levar a vida da melhor forma, com um objetivo, profissionalmente partilhar com os outros as experiências e levar as pessoas a pensar como onde chegar a outros fins mais alegres e vantajosos em termos pessoais. E há aqui uma ligação fundamental, que é a comunicação. Sem comunicação nada disto se consegue atingir, não é verdade? E se a comunicação for clara e objetiva, como falámos há bocado, os resultados vão ser com certeza animadores e podemos viver mais felizes, que no fundo é isso que todos nós queremos. E mesmo com a procura do primeiro emprego, a intenção é essa, é a busca pela felicidade, estou convencida, porque não haverá nada pior, com certeza, do que trabalhar aquilo que não se quer. Certo? Estamos de acordo? Com certeza. Sábio. Espero que fique cá muito tempo, que isso é bom sinal. Em qualquer sítio do nosso país, não é preciso estar radicado em lugar nenhum. Vá dando a conhecer as suas experiências, ajude no que puder realmente essas empresas, sejam elas grandes ou pequenas, não importa, e que a liderança realmente seja um meio de criar jovens seguros e que aprendam na experiência dos outros a atingir os objetivos pretendidos com a maior das facilidades e qualidade de vida, que isso é que interessa, não é? Sabemos que os desafios estão aí, mas com certeza ninguém vai desistir de viver, pelo menos, é o que interessa. E quanto mais qualidade houver na maneira como vivemos, pelo menos interiormente, eu já não estou a falar dos bens materiais, que sobre isso já falámos há pouco. É isso. Desejo-lhe tudo de bom, o melhor possível, e que nos vá dando notícias das suas novas realizações. Se tiver novos projetos, a gente está cá para falar sobre eles. Olhe, muito obrigada por ter vindo. Foi um gosto ter tido esta conversa consigo. A sua serenidade também ajuda à conversa. Criam certa vontade com quem está na sua frente. Portanto, estiveram aqui as condições necessárias para uma conversa interessante. Fique bem, tudo a correr bem para si e até um dia destes, com certeza nos vamos encontrar numa situação, quem sabe, o mais depressa possível acontece. Quanto a si já sabe, no próximo fim de semana estamos cá outra vez para falar consigo, para lhe fazer companhia e esperar pela sua também, porque se não estivesse desse lado, isto não seria a mesma coisa. Fique bem, até para a semana. FM